Sejam todos bem-vindos, Santistas Realistas. Já para o que você está fazendo aí e deixa um like esperto já no começo do vídeo. Isso vai ajudar muito o YouTube a entender que esse aqui é um canal muito bom. Vai sugerir para outros Santistas Realistas e inteligentes. Esse aqui é o único canal sem clubismo. Vocês vão ver um monte de gente aí pedindo para apoiar, pedindo para dar as mãos todo mundo junto, fazer positivismo. Aqui é a realidade nua e crua para vocês. Muitos não vão gostar, porque dói ouvir algumas coisas, mas aqui eu prefiro falar a verdade pra vocês do que enganar vocês, como muita gente faz. Então vamos chegando aí, faz o hat-trick do YouTube, deixa o comentário, deixa o seu like e se inscreve no canal. Nós estamos chegando a quase 3.000 inscritos. Vamos aí, eu acho que tem potencial esse canal, hein? Diz aí, vamos ajudar o YouTube a entender que esse aqui é um dos melhores canais sobre o Santos. Esse aqui é o vídeo de pré-jogo de Santos e CRB pela Copa do Brasil. Deixa eu tirar a música aqui, já vamos falar sobre isso agora. Essa aqui é a minha segunda tentativa de fazer esse vídeo. Deu algum problema no OBS aqui, tive que começar de novo, então eu acho que eu mereço um double like, né? Não esquece de dar o like já no começo do vídeo e deixa o comentário também. O Santos vai pegar o CRB, imagino que os torcedores do CRB devam ter ficado muito felizes em enfrentar o Santos, porque o Santos jogou com o CRB para a segunda divisão 2 vezes no ano passado, perdeu lá, se eu não me engano, e acho que empatou lá, não tenho certeza agora, mas o Santos não conseguiu ganhar do CRB e perdeu na Vila Belmiro, no último jogo na Vila Belmiro que o Santos fez em 2024 pela segunda divisão, o Santos conseguiu perder, né? Aquele time que a gente reclamava bastante, mas que hoje em dia a gente, até tem saudade um pouco, né? Porque, pelo amor de Deus, o time de 2025 foi mal montado, um monte de jogador bichado, um monte de resto dos outros times refugos, e ficamos com a base da Série B. Como um time desse vai encarar de igual para igual Flamengo, Palmeiras, como muitos outros canais estão falando? Um absurdo, não tem como. E é nessa hora que a gente chega precisando de elenco, a gente não consegue nem ganhar do Red Bull Bragantino. Quando a gente precisa de elenco, quando tem jogador machucado, cadê o elenco que todo mundo falou que era muito bom? É aí que a gente desmascara todo mundo que ficava falando que esse time ia disputar título, ia disputar Libertadores. Não tem como, cara. Não tem como você vender uma coisa tão mentirosa assim. Não vai disputar lá embaixo mesmo e o Santos precisa de reforços. O primeiro que chegou foi de um técnico, a gente não tinha técnico. Hoje foi apresentado o Kleber Xavier, numa apresentação que vou te falar aí em Santos, departamento de comunicação, meus amigos aí, preciso arrumar aí a internet. Nossa, cara, travando o tempo inteiro. Não sei se de repente foi culpa do Santos, foi culpa da operadora, mas é um negócio que tem que ser melhor organizado aí. Foi difícil acompanhar. Eu tive que ver depois em alguns outros canais também. Teve uma bagunça antes da entrevista, acho que foi um pouquinho antes, não sei se foi antes ou depois. Eu vi no De Olho do Peixe o Felipe Camargo entrevistando o vice-presidente do Santos, perguntando se isso era um plano para depois o Tite ele voltar, né, eles contratando a comissão técnica do Tite para ver se o Tite depois muda de ideia e volta. Aí o perdido do vice-presidente, que eu não me recordo o nome, falou, não, sim, esse é o plano, vamos ver, tá perdidão. Você conseguia ver no olhar dele que ele tava meio perdido e tal. Por que para dar entrevista? Alguém precisa brifar o cara, já que ele não sabe de nada. E o Felipe Camargo ainda falou, não, peraí, você falou que é isso então? Vocês vão esperar o Tite? Esse é o plano e tal. Aí na entrevista o Kleber Xavier fala, não tem nada disso não, eu vim aqui solo, já tinha largado, não tem isso não, aqui é só eu mesmo. Cara, que perdido. E é sempre no De Olho do Peixe que acontece isso, né? Teve um cara que foi no De Olho do Peixe também, falou umas besteiras que não tinha nada a ver, repercutiu mal, tiveram que lançar uma nota, já veio uma notinha do Santos sobre isso também. Que absurdo, é a internet que falha, é esse cara aí falando besteira. Meu Deus do céu, Santos, que amadorismo, meus amigos. Falando em amadorismo, o Santos contratou esse técnico, que é um técnico que vai fazer pela primeira vez um trabalho solo, né? Ele está vindo com uma equipe que todo mundo está falando que é boa, principalmente o preparador físico. Vamos ver, a entrevista foi boa, mas se você lembrar bem, o Lisca também foi boa a entrevista. De novo, não quero ficar culpando os técnicos que passaram pelo Santos só, em 2023 principalmente, porque teve um elenco muito ruim que todo mundo passava o pano. As redes sociais passavam pano, ficavam só atacando os técnicos, enquanto o elenco rebaixou o Santos com o jogador bêbado. Bem, vocês conhecem a história toda, né? Vamos voltar um pouquinho sobre essa coletiva. A coletiva foi legal, importante, mas
ela não diz nada, porque é o primeiro trabalho do cara. Ele falou várias vezes que ele vai trabalhar de jogo a jogo, então ele não falou que tem uma preferência por esquema tático, ele vai ver os jogadores que ele vai ter à disposição, e ele vai ter um trabalho muito grande, porque tem muito jogador, como eu falei, chegou um monte de jogador bichado no Santos, né? Tem jogador que tá voltando, enfim. Vamos ver o que vai acontecer, quais são os jogadores que ele vai ter à disposição. E se você for olhar bem, uma coisa que ele disse, ele gosta de recuperar jogadores em má fase e tal, já tem as viúvas do Furt, já tá todo mundo alegre, né? Então, o Furt vai voltar. Eu conheço umas 3 viúvas do Furt aí que deve estar já colocando o pôster do Furt de volta no armário, né? O Guilherme parece que pode ter chance numa declaração dessa também, né? Vamos ver, né? Porque a gente não tem muitas opções. Você vai tirar o Guilherme, tá? Um monte de gente machucada. Quem você vai colocar? O Veron? Aí vai vir aqueles caras que gostam do Veron, que ficaram amigos dos agentes. Não, ele vai jogar bem, ele vai jogar bem. Não vai, tá fora de forma. A gente sabe o que vai acontecer quando esse Veron jogar. Talvez a molecada tenha chance, talvez o Matheus Xavier, o Lucas, o Ian. Vamos ver o que vai acontecer, que time do Santos ele vai colocar em campo contra o CRB. O time do CRB que deve estar empolgado, já que tem esse histórico nos últimos 2 jogos com o Santos. O CRB que está em 7º lugar com 10 pontos, e os times que estão acima dele, o líder está com 11 pontos, se não me engano é o Avaí, aí depois tem um monte de time lá com 11 pontos, com 10, Atlético Paranaense está com 9, ele vem de um empate contra o Paysandu, empatou com o Paysandu lá em Belém do Pará, com um jogador a mais, eles tiveram, mas foi um empate. O jogo anterior eles perderam do Atlético Paranaense, e o jogo anterior a esse, pela segunda divisão também, acho que eles ganharam. Então eles estão bem na segunda divisão. Rainer está jogando lá, eu sei que muitos blogueiros não gostam do Rainer, mas ele não vai jogar, tem que pagar uma multa muito cara, o CRB não vai fazer isso. E é um jogo que na Vila Belmiro a gente é uma incógnita, galera, porque a gente não sabe que time ele vai colocar em campo, né? A gente não tem tanta opção também, é aquela coisa do elenco ruim que foi montado, apesar dos blogueiros e canais de YouTube, jornalista, pseudo-jornalista, falar que o Santos tinha um elenco bom. Não tem um elenco bom. A gente tem que ter reforços. Eu vejo esse técnico, assim, ele falou muito bem, mas a gente não vai saber o trabalho dele até realmente ver o que ele consegue fazer com esse grupo de jogadores. Esse grupo de jogadores mereceria um técnico que conseguisse fazer o potencial deles aflorar, jogarem mais. São poucos treinadores que fazem isso, eu cito o Sampaoli como um deles. Agora, Kleber Xavier, será escola gaúcha? Será que vai conseguir fazer? Será que vai fechar mais a casinha? Eu não sei. Dependendo do placar, o jogo de volta vai ser muito complicado, especialmente se tiver muitos jogadores do Santos machucados ainda. Eu vejo um confronto aí bem aberto. Eu estou um pouco preocupado, quem diria, nós santistas preocupados com o CRB, mas é a realidade nua e crua do Santos. O jogo do Santos vai ser às 18 horas, vai ser transmitido pela Prime Video, ou então pelo melhor link que vocês conseguirem aí, vai ser complicado, a venda de ingressos está muito baixa, mais uma vez o Santos vai jogar em Santos, com esse time ruim, a torcida já não está empolgada, a torcida já meio que está vendo o que está acontecendo com o time, é que nem 2023. E vai ter um jogo, parece que em São Paulo, contra o Ceará. E olha, eu espero que lote, mesmo com um time ruim. Eu peço a vocês de São Paulo que vão, que mostrem, até mesmo para mostrar pressão no Santos. Eu vou bater na tecla que o Santos tem que jogar em São Paulo 80% das vezes, porque chega de ser humilhado tendo público e renda de time pequeno. Porque isso já está refletindo há um certo tempo no próprio Santos Futebol Clube. Mas diz aí nos comentários o que você acha que vai ser o jogo. Não vou falar o meu placar não, porque eu sinceramente não sei o que esperar com esse técnico novo, não sei com que espírito os jogadores vão jogar ou não. Mas eu quero saber a sua opinião nos comentários, e agora você vai ver na tela aparecendo 2 coisas. Vai aparecer o logo do Santos na real, clica nele, você vai se inscrever, e também tem um vídeo, depois que se inscrever, clica aqui, assiste esse vídeo que eu tô recomendando, que tá aqui em algum lugar, e o logo tá aqui em algum lugar também, acho que o logo tá aqui, ó, então clica no logo. Mr. Jazzy out!